noite, irmãos e irmãs. É com muita gratidão que hoje estamos aqui para que a gente reflita sobre essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece. Então queremos hoje pedir aos bons espíritos, mentores dessa nossa casa de amor, Eurípides Barçanufo, que é o mentor espiritual da nossa casa, que nos ampare, que intua o nosso irmão que vai fazer a explanação e que nós possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. E então, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, nós iniciamos a nossa reflexão dessa noite com o Rodrigo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Eu não consigo expressar em palavras a saudade que eu senti de todos vocês. E agradeço a Deus por estar aqui de novo. E agradeço a todos a presença. E que nós consigamos refletir, pensar, nos aprofundar e tentar nos elevar. Como ponto de partida do raciocínio da noite de hoje, nós vamos partir, eu quero convidá-los a ver comigo, escutar de mim, analisar comigo uma poesia. É uma música, a letra de uma música, mas não deixa de ser uma poesia. E ela diz assim, eu acho que, quem sabe vocês conhecem. Quem sabe a maioria de vocês conhece. Essa letra diz assim: presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Por isso eu já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais e tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Belchior. Belchior, cantor, poeta, músico, Belchior, em 1976, ele lançou essa música chamada Sujeito de Sorte. O Belchior contou, anos depois, numa entrevista, que a inspiração dele para essa música foi uma canção da literatura de cordel, que era muito popular onde vivia ele, que era cearense, da cidade de Sobral, no semiárido nordestino, e um artista fantástico, com melodias fantásticas, com letras fantásticas. E a inspiração dele foi essa canção da literatura de cordel, porque ele queria fazer um protesto silencioso pela ditadura que ocorria na época, e os seus colegas artistas que sofriam perseguições, mas ele, embora moço, se sentia são e salvo e forte. A ideia central dessa música, dessa poesia de Belchior, é a ideia de resiliência. Resiliência. O Belchior quis trazer nessa poesia de dizer que ano passado eu morri, mas esse ano não morro, a questão da esperança, a questão de tentar se manter forte, tentar se manter são, tentar se melhorar, tentar se elevar, tentar viver a vida mesmo diante das adversidades que a vida coloca à frente. Por isso ele diz: tenho muito sangrado, tenho chorado para cachorro. As coisas difíceis, as coisas complicadas, mas esse ano eu não morro. Mesmo que ano passado eu tenha morrido. E lá pelas tantas ele reflete numa passagem que parece muito simbólica: Deus é brasileiro e anda do meu lado. Assim, eu já não posso sofrer no ano passado. Ou seja, eu não posso ficar me ligando às dores, às mágoas, às circunstâncias difíceis e que me fizeram sofrer, que aconteceram. Eu tenho que ter otimismo, eu tenho que ter força, eu tenho que levar adiante. Resiliência. O termo resiliência vem do latim resiliente, que significa manter-se com a sua integridade, manter-se são.
A física adotou esse termo e a engenharia adotou de novo, como um corpo que, ao sofrer um estresse, ao sofrer uma pressão, ele consegue voltar ao seu estado normal, ao seu estado natural. Esse é o termo. Desde o início do século XIX, quando a física começou a se valer do termo resiliência, a engenharia trouxe isso, uma base, uma estrutura que sofre um estresse, sofre algum problema, mas mantém-se firme. Na década de 70, 60, 70, a ciência da psicologia, a ciência humana, do comportamento, cunhou esse termo, trouxe esse termo para a ideia do comportamento humano. Ser resiliente, enfrentar a adversidade e conseguir manter-se diante da adversidade, diante do problema, manter-se íntegro, manter-se são, manter a sua característica original. Como aquele ditado que meu avô falava do bambu: o bambu verga, mas não quebra. Você puxa, ele sofre o estresse, ele é amassado, ele quase quebra, mas quando você solta, ele volta para o lugar. Meu avô falava isso: eu sou que nem um bambu, eu não sou tão forte, mas eu vergo e não quebro, e não caio. Mais ou menos isso. A psicologia humana, a ciência da psicologia, do comportamento humano, começou a se valer desse termo de resiliência, para falar sobre um estado de espírito, uma forma de encarar as coisas, uma forma de encarar a vida, uma forma de lidar com as adversidades. Porém, hoje, nós não queremos falar sobre esse termo na questão humana, psicológica, emocional, psíquica, nós queremos falar da questão espiritual. A resiliência do ponto de vista espiritual. Essa é a nossa pretensão da noite de hoje. E nós vamos introduzir a isso num texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um texto curto, pequeno, que está no capítulo 9, é o item 7. E eu peço permissão a ler para vocês. É curtinho, vocês não vão dormir. Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. Assino essa mensagem, que foi psicografada em abril de 1862, um espírito amigo. Porém, anos depois, a mediunidade abençoada do Divaldo Franco trouxe para nós a identidade desse espírito amigo. Quem legou para nós essa mensagem foi o espírito de Joana de Ângeles, mentor espiritual do Divaldo. Ela que havia animado, que era a personalidade de grandes mulheres através do tempo, grandes mulheres
Joana de Cus, época de Jesus, Juana Inês de la Cruz, Maria Angélica, uma freira, uma abadesa lá da Bahia, de Salvador, que morre protegendo o convento para dar tempo para as freiras saírem do convento, uma heroína da Revolução, da Batalha da Revolução, daquele momento que esqueci qual era, mas enfim, perdoem a me identificar com a memória fraca do palestrante. Eu devia ter na ponta da língua qual revolução era lá na Bahia, mas enfim, não vem ao caso. É a Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles deixa para nós essa mensagem, esse texto, que nós vamos fazer essa análise, porque ela inicia o texto falando de quê? Dor. Dor. Ela diz: a dor é um prêmio que Deus envia a seus eleitos. Vamos entender. Alguém aqui gosta de sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Mas existem pessoas que são viciadas em dor. Vocês sabiam que existem pessoas que são viciadas em dor? Sabiam? Só que tem gente que adora sentir dor. Dias atrás eu sofri um acidente em casa, cortando aipim, eu quase levei meu dedo embora. Sabe? Uma pessoa muito, sabe? Ágil, né? Quase decepei meu dedo. Eu fui para o ponto de pronto-socorro, tentar salvar meu dedinho, lá sofrendo de dor. E eu detesto sentir dor. Mamãe não me criou para sentir dor. Mas tinham pessoas lá no PA, no pronto atendimento, algumas senhoras, e dentre duas me chamaram a atenção. Elas estavam disputando quem era mais doente. Vocês já viram o tipo? Já viram o tipo, né? Todo mundo conhece, geralmente na família a gente tem alguém assim. Alguém que diz assim, não, mas e elas falavam, e eu que tenho diabetes, pressão alta, e eu, mas isso não é nada, eu tenho diabetes, pressão alta, osteoporose, mas e eu? E elas começaram, elas estavam lá, disputando quem era mais doente. Gostavam de sentir dor. Porque o que é a dor na nossa questão corporal, física? A dor é um alarme do nosso sistema nervoso central para dizer que há uma mágoa na nossa organização celular. Que aconteceu alguma coisa que não está certa com o nosso corpo. Ou que está acontecendo, ou que aconteceu. E que está lá, está doendo. Está apontando, é um alarme que toca para que nós tenhamos que fazer alguma coisa. Tenhamos que ajeitar isso, tenhamos que curar, tenhamos que tomar uma atitude. Do ponto de vista psicológico, emocional, a função é a mesma. A pessoa sente uma dor, sente algo que lhe atormenta, algo que lhe incomoda, e esse algo que lhe atormenta intimamente, que lhe magoa, que lhe angustia, que lhe causa medo, estresse, aflição, está indicando para essa pessoa algo que dentro dela precisa ser resolvido. Algo que chama a sua atenção, algo que lhe convida a autoanalisar-se. Afinal de contas, por que eu estou sentindo isso? Afinal de contas, por que essa pessoa me incomoda tanto? Afinal de contas, por que essa situação me incomoda tanto? Afinal de contas, por que eu tenho tanto medo disso? Por que tal circunstância cria em mim tanta revolta, tanta rebeldia? Entendem? Acontece que isso nem sempre é fácil. E nós, por vezes, fugimos, protelamos, procrastinamos essa autoanálise que é indispensável para o nosso equilíbrio. Tudo nasce a partir da dor. A dor é algo, é um alarme de nós para conosco mesmo, dizendo, temos ali uma circunstância que precisamos olhar, observar, tratar, curar, enfim, fazer algo, agir. Bem, espiritualmente falando, o que Joana de Ângeles está dizendo é que, em algumas circunstâncias, quando nossa vida, a nossa existência, ela é tomada por uma circunstância dolorosa, nem sempre nós devemos ficar angustiados, nervosos. Nós temos que lidar com essa circunstância de uma forma diferente. E isso é uma questão de ponto de vista. É isso que ela está falando. Ponto de vista. Olha a dor por outro prisma.
olha a circunstância dolorosa de outra forma. Analisa isso como uma oportunidade. Vamos lá. Rodrigo, como tu pode falar uma coisa dessas? Doer não é bom, sentir dor não é bom, ter problema não é bom. É verdade. Mas, espiritualmente falando, e é o que a doutrina espírita nos ensina, é que é uma oportunidade. Uma oportunidade. Vamos lá. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem visitando Pedro Leopoldo Uberaba. Eu queria ver a obra do Chico de perto, ver o que ainda tinha. Faz uns bons anos, e nós fomos até lá. E no final da viagem nós fomos a Uberaba e fomos visitar o Grupo Espírita da Prece, que foi onde o Chico trabalhou boa parte da vida dele lá. E lá eu me lembro que um senhor veio conversar, muito simpático, muito atencioso. Se eu não me engano, o nome dele era Quincas. Se eu não me engano, Quincas. E ele trabalhou lá na época do Chico, durante muito tempo, né? Ele estava lá junto. E ele contou uma história que nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre achei interessantíssimo, que mostrava o jeito do Chico lidar com as coisas. O jeito que o Chico tem de lidar com as coisas, ter aquela sensibilidade única dele para fazer a pessoa refletir e pensar. O seu Quincas, então, contou que no início dos anos 90, se eu não me engano, eu não tenho precisão das datas e tal, ele trabalhava, ele era contador, ao que me parece, trabalhava no escritório de contabilidade dele, e certa noite adentraram, roubaram o escritório dele. E sabe aquelas coisas? Não bastou roubar tudo, ainda quebraram tudo que ficou, sabe? Aquelas coisas bem difíceis. E ele chegou naquele dia de manhã e ficou desolado. Ele conta que ele ficou desolado, arrumou tudo, tentou arrumar tudo, ajeitou, mas aquilo pesou nele, deu nele uma sensação ruim, e ele contou que, mas o que me consolava é que naquela noite tinha trabalho na casa espírita e eu ia ver o Chico. E eu tinha, ele contando, a esperança de chegar lá e o Chico falar para mim alguma coisa que fosse me deixar bem. E ele foi naquela noite. E quando ele entrou, ele falou que o Chico estava sentadinho na mesa lá na frente, o Chico olhou para ele, vem cá. Deu um abraço nele, não falou nada. Deu um abraço nele, sentou ele do ladinho, ficou ali, o Chico velhinho já, de bracinho dado, ele começou o trabalho, começaram a trabalhar, e foi indo e nada do Chico falar. O Chico não falou nada para ele, só estava do lado. E ele começou a pensar naquilo. Será que o Chico não vai me falar nada? E começou aquilo lá, apinhado de gente. O Chico era uma máquina trabalhando, começou a psicografar, e ler, fazer tudo, e foi indo, foi adentrando a noite, quando já tinha encerrado o trabalho, e o Chico ali com ele, junto, e daí ele, poxa vida, vou me aguentar. Eu vou perguntar para o Chico alguma coisa, eu vou dizer o que aconteceu comigo. E ele falou para nós, quando eu pensei em falar, o Chico olhou para mim e disse assim, meu filho, é tão bom quando a gente devolve. Antes dele, ele ia perguntar para o Chico, ele contando para nós, e ele já tinha vivido aquilo há tanto tempo atrás, as feições dele, o jeito dele, era a impressão que ele teve naquele momento. E ele disse, quando ele ia perguntar, o Chico, é tão bom quando a gente devolve? E não falou mais nada. E eu perguntei para ele, mas o senhor... Não, eu também não perguntei mais nada. Eu não queria saber mais nada. É tão bom quando a gente devolve. Olha, a gente tem que entender que a nossa noção, nós projetamos em nós, através do tempo, uma mentira. E essa mentira é que nós somos um corpo e a nossa vida é um intervalo do berço ao fim. Essa mentira tem cobrado um preço muito alto de nós, dos nossos e da nossa coletividade. Porque a verdade não é essa. Essa é a mentira que o materialismo fez nós pensarmos, mergulharmos e projetarmos. Mas a verdade é que nós temos um intervalo de vida numa vida muito maior, vários intervalos,
numa vida muito maior, melhor dizendo. E nós fomos criados simples e ignorantes. O entendimento de que não maus, nós não somos maus. Maldade não existe. Maldade é ignorância do bem. A pessoa que faz o mal é a pessoa que ainda não tem o bem reluzindo dentro dela. Então nós, simples e ignorantes, acabamos cruzando essa nossa existência com outras pessoas e acabamos, graças à nossa ignorância, fazendo mal para essas outras pessoas. E é assim que funciona, meus irmãos. Nós magoamos e somos magoados. Nos equivocamos e se equivocam conosco. Traímos e somos traídos. Erramos e erram conosco. Assim é a vida. Assim é o nosso plano. A não ser que um de vocês aqui seja algum espírito crístico e não esteja na sua. Daí eu vou convidar você a voltar às suas paragens celestiais. Porque cada espírito é lugar de gente que erra, se equivoca, que está querendo melhorar. Casa espírita não é lugar de santo, pelo contrário. E quem sabe de nós, eu sou aqui o mais comprometido, porque eu sou o primeiro que estou ouvindo o que fala. É assim que funciona, é assim que é. Essa é a verdade, essa é a circunstância. Então, no momento que nós nos equivocamos com outras pessoas, nós erramos com outras pessoas, nós criamos ali um débito. Nós criamos ali algo que precisa ser reparado. Nós criamos uma mancha, uma cicatriz, um machucado na nossa própria consciência. Porque Kardec pergunta aos espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na vossa consciência. Quando nós cometemos um erro e damos conta do erro que cometemos, porque às vezes nós cometemos os erros sem saber que erramos. Também acontece. Mas por vezes, quando nós damos conta do que fizemos de errado, sabe aquela coisa que a gente faz volta e meia? Não era para falar. Fala de um jeito com alguém que depois fala, por que eu falei desse jeito, né? Poxa, por que eu reclamei? Por que eu não fiquei quieto? Nesse momento nós geramos ali um pontinho na nossa consciência. E nós precisamos fazer essa reparação, porque senão nós fragilizamos o nosso emocional. E expiação. Arrependimento. Você precisa estar arrependido para se redimir. Concorda comigo? A pessoa que não está arrependida, né? Vamos lá. Você cometeu um crime e não está arrependido, você vai se redimir perante a sociedade? Obviamente que não. E espiritualmente é a mesma coisa. O arrependimento é o primeiro passo. E a espiritualidade tem formas imensuráveis, uma teia de acontecimentos que nós não conseguimos cogitar para nos defrontar sobre o nosso equívoco e nos fazer arrepender. O segundo passo é reparação. Porque não basta se arrepender, certo? Já pensou? Eu venho aqui, eu roubo a carteira de alguém e naquele dia você foi no banco e tirou lá o seu dinheirinho da sua aposentadoria, estava dentro da carteira para amanhã ir na lotérica pagar a conta de água, luz, telefone. Mas eu roubei a sua carteira. Você fica sabendo? Eu fico sabendo, desculpa, eu estou arrependido. Tu vai dizer, eu quero meu dinheiro de volta, certo? Eu quero meu dinheiro de volta. É a reparação. Espiritualmente precisa acontecer também. Nós cometemos um equívoco e nós precisamos estar postados, se não nessa reencarnação, em outra reencarnação, de uma forma a reparar com aquela pessoa com quem nós erramos. E o segundo passo, o terceiro passo, o último passo é expiação. Por que expiação? Porque a espiritualidade precisa que nós gravemos em nós a dimensão do erro. A espiritualidade precisa que nós entendamos a dimensão, a profundidade do que fizemos, para não fazer de novo, para não cair no erro de novo, para não cometer, para dar um passo adiante, para deixar para trás daquele equívoco e seguir adiante. E é aí que mora a dor. Reparar às vezes dói, mas expiar é muito complicado do ponto de vista espiritual. Vamos dar um exemplo. Eu vou ser suave, porque a maioria aqui são meninas, então eu vou ser suave. Digamos que sabe aquele cara reencarna bonitão?
sabe, bonitão, furinho no queixo, né, cabelinho bonito, alto, atlético, sabe, bonitão, reencarnou bonitão, ganhou da espiritualidade um corpo físico assim, ó, bonitão, certo? Ele reencarna, ele percebe no andar da sua reencarnação que para ele é muito fácil seduzir outras mulheres. É muito fácil para ele. É tranquilo. Ele tem lábio, ele tem conhecimento, ele é bonitão. E assim, o que ele faz? Ele dá vazão a algo dentro dele que é um desejo incontrolável, porque ele é muito romântico. Já estão indo na água, eu só não pode. Não, ele não é ruim, é um cafajeste, mas eu tô sendo delicado, ele é muito romântico. Ele quer amar várias mulheres naquela reencarnação, ele é muito romântico. E ele acaba tendo várias namoradas, trocando uma pela outra, magoando várias, traindo uma com a outra, fazendo, sabe, aquele escarcel. Mas ele não imaginava que ele ia desencarnar. Ele desencarna, ele vai para o plano espiritual. Quando ele chega no plano espiritual, que ele se dá conta, está a 5 na frente dele. A 5 com o dedinho em viste, cobrando. Aí. Ele precisa reparar. E ele está lá, ele vai tentar reparar, porque ele viu o tamanho do erro. Vamos dizer que ele não tem uma pedra no lugar do coração, e ele quer entender, ele quer refazer, ele quer reconstruir, e daí ele vai lá com os mentores espirituais dele, ele combina então. Não, tu vai reencarnar, e tu vai ter que reparar com todas. Com as 5. Não dá para fazer em 5 reencarnação? Vai demorar muito. Tu vai ter que tentar, reparar com as 5 e vai ter que espiar. Vai ter que entender o que tu fez. Daí ele reencarna, encontra uma delas, casa. E ele casou, passou a lua de mel, passou aquele primeiro romance, ele vê que o casamento vai ser complicado. Mas ele já não é mais bonito como ele era na outra. Ele está por algum motivo preso, ele tem que ficar. E esse casamento gera outros 3 filhas. Vieram mais 3, uma atrás da outra. Todas as 5. Não, eu só falei de 4, né? Mas ele tinha que resgatar 5, sabe que era a 5ª sogra. A sogra era a 5ª. Eu não tinha falado para vocês o detalhe crucial. Ele precisa reparar com a 5. Veio a esposa, as 3 filhas e a sogra. E ele vai ficar uma reencarnação toda orbitando na volta desse drama. Porque todas têm uma pulga atrás da orelha com ele e não sabem dizer porquê. Eu vou perguntar para vocês. Vai ser uma reencarnação tranquila dele? Não vai. Não vai ser uma reencarnação tranquila. Vai ser uma reencarnação complicada. Vai ser uma reencarnação que ele vai ter problemas para resolver. Ele vai ter problemática sistemática. Vai ter muita coisa para compor, para dar conta daquilo. É dor ou não é dor? É dor. É uma dor tremenda. Mas a pergunta que eu faço: não é uma oportunidade única? É uma oportunidade única que ele está recebendo da espiritualidade para conseguir lidar de uma vez por todas com aquele erro, com aquele equívoco que ele teve numa outra reencarnação. E ele precisa fazer aquilo. Então, quando o Espírito de Joana de Ângeles diz a dor é uma dádiva que Deus envia aos eleitos, ela está falando sobre esse prisma de dor. A dor do ponto de vista espiritual. A dor quando nós não pensamos na dor, no aqui, no agora. Ou que a nossa vida é apenas uma existência que vai do berço ao túmulo. Não. Uma vida maior. Um ponto de vista maior. Uma forma diferente de encarar a dor. Entender que há um propósito por trás daquilo. Esse é o convite que ela faz. E ela diz ainda, mais adiante no texto, de uma forma poética. Poética, porém dura, direta, como a Joana de Ângeles é. Diga-se de passagem nos livros dela, não é verdade? Ela diz, a vida é difícil, eu bem o sei. Oxe, ela que o sabe. As reencarnações que ela teve e sempre encarou e sempre foi uma mulher de coragem, com força, com determinação para enfrentar tudo. E ela diz,
a vida se compõe de 1000 nadas, mas como alfinetes cravados na pele chegam a ferir. Olha só. Coisas que, quem sabe, são pequenas, mas que naquele contexto onde nós estamos parecem grandes demais. Só que aí que entra o ponto da paciência que ela fala e que nós vamos trazer o outro tendo a resiliência. Tentar entender o processo. Tentar entender que há uma causa para aquilo. E agora, então, eu vou dar um exemplinho. Eu vou falar, daí eu vou ser chique agora com vocês. Nós vamos falar de filosofia, eu vou falar de Aristóteles. Imagina, daí vocês vão chegar em casa e se tem alguém lá que ficou na casa de vocês que não quis vir para a casa espírita hoje, vocês vão olhar para ele, eles vão dizer assim, eu discuti Aristóteles hoje. Né? Estou falando de filosofia. E a pessoa vai olhar para você, nossa, pô, filosofia. Aristóteles tinha uma ideia muito interessante. Para Aristóteles, tudo que existia tinha que ter um propósito. Então ele fez uma metáfora, a metáfora das flautas. Só que eu não vou usar flauta, eu vou usar violino. É mais bonito, porque dá uma aparência mais erudita, sabe? Pensemos que aqui dentro da casa espírita teriam 10 violinos, todos de condições diferentes colocados aqui na mesa. O melhor deles é um Stradivarius do século XV, 4 milhões de euros um Stradivarius, um instrumento fantástico, que é o sonho de consumo de 11 entre cada 10 violinistas do mundo. O Stradivarius é o melhor deles. O Stradivarius é o número 1, 2, 3, 4, 5. E o 10º lá é um bambu com um arame. Mas que você para como um violino. É um bambu e um arame. E entram aqui pela sala 10 violinistas. Também em fila, do melhor ao pior. O melhor deles, o violinista número 1 da Filarmônica de Munique. O cara passou a vida inteira estudando violino. O cara sabe tudo de violino. E o número 10 é o Rodrigo, que nunca pegou um violino na vida. Não sabe o que fazer. Vai parar na frente do violino e vai, ih, rapaz, o que é isso? Aí o violino, prazer, Rodrigo. É assim que o Rodrigo é. E daí, vocês têm que distribuir os violinos para cada um. Para cada um. Como vocês distribuiriam? Essa brincadeira filosófica que se faz é mais ou menos uma ideia, porque as pessoas têm uma tendência a dizer assim, se divide, se dá o pior violino para o melhor violinista, porque ele vai fazer alguma coisa, e o melhor violino dá para o pior, porque o instrumento vai compensar a falta de habilidade. Aristóteles dizia que não. Que o propósito daquele violinos Stradivarius era dar a melhor música possível para os ouvidos das pessoas que o escutavam. Então ele só cumpriria o seu propósito se ele caísse na mão da pessoa mais hábil possível a tocar aquele violino. Tudo que há no mundo, há na vida, tudo que está diante de nós e nós mesmos, precisa cumprir um propósito. Só assim pode existir. A pergunta que eu faço, não é assim com a dor também? Não é assim com a dor? Não existe duas dores iguais. Sabe por quê? Porque não existem duas pessoas iguais. A dor vai ser a mesma. Ela pode ser forte. Digamos, duas pessoas perdem um filho. É uma dor lacinante. Quem sabe a maior prova que uma pessoa pode ter em uma reencarnação. As duas pessoas vão pensar, vão agir, vão sentir de forma diferente. A dor é forte. A dor, digamos, a falta, o processo é o mesmo. Só que são dois indivíduos, dois universos, que vão sentir, vão pensar, vão refletir, vão introjetar dentro de si aquela circunstância de forma diferente. Então, cada dor é única de cada pessoa. Então, o que vem para nós é exatamente o que a gente precisa para cumprir
cumprir o seu propósito. Aquela dor existe para que cumpra um propósito para conosco. Então nada mais natural do que nós pegarmos aquela dor, entendermos aquela dor, nos debruçarmos sobre aquela dor, para fazer ela cumprir logo o propósito dela. Porque no momento que a gente entende, ou que a gente faz um esforço para entender o que está passando, entender o porquê. Por que comigo, cargas d'água? Por que eu estou passando por esse problema? Por que essa pessoa? Por que essa circunstância? Por que essa dificuldade? Por que isso fica me perseguindo? Por que isso fica me levando para tal lugar? Por quê? Então, peraí, eu vou pensar, eu vou analisar, e eu vou trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade, porque tem uma diferença muito grande. Geralmente as pessoas buscam culpados pelo que estão passando, quando na verdade a gente tem que buscar responsabilidade. Responsabilidade de quem? Minha. Então tá, qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? Por que eu me coloquei nesse momento? Por que eu me coloquei nesse processo? Fazer isso é o que Joana de Ângeles fala. Carregar um fardo fica muito mais leve se você ergue a cabeça e olha para cima, do que se você volta-se para o chão e para baixo. O fardo parece pior. Ela está fazendo uma metáfora, mas uma metáfora muito inteligente, uma analogia muito inteligente. Porque no momento que vem um fardo, vem a dor, nós concentramos o nosso olhar para o alto. E concentrar o olhar para o alto é concentrar o olhar a quem? A quê? A Deus, ao propósito, a uma vida maior, ao entendimento desse processo de dor. Nós vamos conseguir carregar esse fardo de forma muito mais fácil e muito mais simples do que se nós pensarmos que tudo está restrito à terra, ao material. Vamos encerrar o raciocínio. Antes de entender exatamente o que seria esse termo resiliência espiritual, com uma história que está contada lá no livro No Mundo Maior, do André Luiz. Lá nesse livro, o André Luiz, naquele momento, estava trabalhando com um escritor calderário. E os dois se viram diante de um problema intrincado. Um problema intrincado. Eles estavam auxiliando a Pedro. Pedro era um senhor, um jovem senhor, um comerciante de vultuosa soma de dinheiro, de negócios, porém que ele estava sendo covarde e odientamente obsidiado pelo espírito de Camilo. Camilo era já desencarnado em um espírito e estava junto de Pedro, tomando toda a sua força vital. A ideia de Camilo era fazer Pedro ficar doente, desencarnar, e os dois, no plano espiritual, ele poder cobrar. Sabe por quê? Porque Pedro havia assassinado Camilo. Só que o quadro é muito intrincado. Camilo era o pai adotivo de Pedro. Camilo adotou Pedro quando Pedro era um rapazinho, era um moleque. E ele trouxe Pedro e começou a cuidar de Pedro, e tinha Pedro dentro do seu comércio. E Pedro era o primeiro empregado, o braço direito, o filho adotivo, sabe essa dinâmica? No passado tinha muito isso, era muito comum isso. Meu avô contava isso, ele também passou, ele disse que quando ele era pequeno, teve que sair de casa, um senhor que tinha uma venda, cuidava dele, ele trabalhava para esse senhor, e parecia ser muito comum isso. E aqueles dois estavam nessa dinâmica. Camilo era um pai adotivo, mas ao mesmo tempo era um patrão. Pedro era o filho adotivo, mas ao mesmo tempo era um empregado. E um ajudava o outro e foram indo. E quando o rapaz, o jovem, já era adulto, ele fez uma opção. Ele não queria mais ficar ali, ele queria ir embora. Então ele chega para Camilo e cobra de Camilo o dinheiro que ele acreditava ter direito pelos anos trabalhados. Camilo, então, fica possesso. Acha aquilo um afronte, acha aquilo um desrespeito, que não poderia acontecer, e diz: se eu tenho que pagar pelo serviço que você me prestou no passado, você vai me pagar todos os cuidados que eu dei para você.
os remédios, a educação, tudo que eu tive que cuidar de você. Ocorre a altercação, ocorre a briga, e quando nós nos deixamos levar pela cólera, as coisas saem do controle muito fáceis. Não saem? É assim que acontece. Eles brigam e Pedro acaba assassinando Camilo. Ele percebe o que ele fez, mas ele tece um plano. Ele finge que foi um assalto, sai do estabelecimento, chaveia tudo, vai para casa, não consegue dormir aquela noite, fica raciocinando no que ele ia fazer. No outro dia ele vai trabalhar, como ele sabia o que tinha acontecido, ele diz que estava achando estranho, que não estava bem, chama um policial, que seria o álibi dele. Eles entram, veem um corpo de Camilo, ele chama a esposa de Camilo, a viúva, organiza tudo para ela, vende as coisas, dá o dinheiro dela, pega o dinheiro que ele acreditava ser dele, pega, ajuda ela com os filhos, ela ainda fica grata pela ajuda que ele deu, ele pega o dinheiro dele, vai para outro lugar e aplica seus recursos em negócios lucrativos. Camilo, quando sai do corpo, chega no plano espiritual, se dá conta do que aconteceu, você sabe o que acontece? Direto para Pedro. Por quê? Porque a consciência de Pedro magneticamente chamava Camilo. Porque ele não conseguia parar de pensar, porque a sua consciência vibrava no equívoco que cometeu. Ele sabia que era errado, ele sabia que havia cometido um equívoco e que ele podia esconder de todo mundo, mas dele mesmo ele não conseguia esconder. E aquilo uniu aqueles dois homens, um desencarnado e um encarnado, e Camilo, tomado de ódio, querendo a vingança, começa a agir contra Pedro. Acontece que Pedro estava tendo algumas atitudes louváveis na sua existência. Entre elas, ele havia criado um lar, uma família equilibrada. Era um pai amoroso, atencioso para com os filhos, um esposo correto com a sua esposa. E o seu filhinho, de 6 anos, faz uma prece pelo pai. E essa prece da criancinha rompe o tempo e espaço, chega ao nosso lar e ela é captada por Calderaro, que vai em socorro de Pedro. Quando chega lá, se dá conta daquele quadro. E começam a trabalhar, André Luiz e Calderaro. Tentar convencer o Camilo, tentar fazer Pedro ter ideias boas. Estavam lá tentando ajeitar e não dava para ajeitar nada. Camilo não desistia. Era um espírito odiento, queria muito a vingança. Então Calderaro diz assim: eu vou ter que apelar. Eu vou ter que tomar uma atitude drástica, eu vou ter que apelar. E ele chama o espírito de Cipriano. Ele faz a prece e Cipriana aparece, se materializa à frente dele. Então os 4, André Luiz, Calderaro, Camilo e Pedro, em desdobramento porque estava dormindo. Estavam os 4 quando aquele espírito de uma mulher reluzente, brilhante, aparece diante deles. Os 4 começam a chorar, cai de joelhos e começam a chorar. Camilo, o espírito Camilo, confunde ela, diz que é Nossa Senhora, por causa da ideia religiosa que ele tinha. E ela começa a conversar. E o amor que ela vibrava, o amor, o carinho, a entonação começa a fazer aquele adversário encarnecido se abalar. E Camilo começa a sentir dor. E ele então começa a ter a sua consciência culpada. E Camilo então chega chorando a ela, e ela pega ele como um nenezinho, uma mãe bota um nenezinho assim. E ele diz assim para ela: mas se Deus é tão bom, por que ele me deixou sofrer? Ah, volta e meia a gente faz umas dessas. Se não faz ainda, já fez. E se não fez essa reencarnação, fez em né? Daí ela diz assim: você não está entendendo a amplitude da dor. Você não está entendendo que essa dor que você está sentindo, ela está dentro de você porque você também foi o agente dela.
em outra vida. E também foi o agente dela nessa vida, porque a você também faltou amor por Deus. E ele diz assim, mas olha o que ele fez para mim. E ali, naquele momento, o espírito de Cipriana mostra a elevação dela. Ela mais ou menos com as palavras, não com essas chulas que eu vou falar, mas ela fala mais ou menos assim para ele: meu filho, você quer falar de dor comigo? Eu também já vivi. E na minha última reencarnação, Deus me deu todos os sonhos que eu queria e me tirou cada um deles. Eu tive 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas. Os meus 2 filhos, que eram a minha esperança na velhice, os 2 morreram numa guerra civil. As minhas 2 filhas me abandonaram a casa do pai, porque estavam iludidas pela luxúria e pelo dinheiro. O meu esposo, a quem eu era devotada e amava, me abandonou quando a lepra tomou conta do meu corpo. Ele não só me abandonou, mas ele não podia passar a vergonha de ser meu esposo. Então ele contratou alguém para me matar. Mas o meu assassino não conseguiu fazer para mim me matar por nojo da minha condição, pois os meus membros e a minha pele caíram. Ele me abandonou longe de onde eu vivia, e lá foram dias e dias e dias de solidão, abandono, fome, frio e dor. E ela falava aquilo para eles. E a luz dela aumentava. André Luiz percebeu nesse interim que ela se apresentou para eles condensando a sua luz, por humildade, para não cegar eles de tanta luz que aquele espírito tinha adquirido. E ela conta, e cada dia que eu passava fome, cada dia que eu sentia dor, cada dia que eu sentia frio, cada dia que eu sentia saudade, cada dia que eu me sentia abandonada, eu rezava a Deus e pedia para Ele me dar força. Já estavam os 4 chorando. Camilo já chorava feito um nenê. Pedro de joelhos arrependido, pedindo para poder reparar o que tinha feito. E ela com luz. André Luiz então fala para Calderaro, mas que grandiosidade de espírito é essa? Ela mentalmente escuta. E ela diz assim: meu filho, se eu soubesse o que me esperava do outro lado, eu teria passado muito mais de dor. Isso é resiliência espiritual. Não é apenas tomar as dores da vida, enfrentá-las. Não é apenas isso. Resiliência espiritual é passar pelas dificuldades que a nós são impostas, com fé, com força, com determinação, e saber que depois disso, nós não vamos apenas voltar para o mesmo estado, nós vamos ser melhores. A vida, a natureza, tudo nos convida a essa resiliência, a buscar dentro de nós essa força, essa determinação para enfrentar aquilo que a vida bota diante de nós. E tenhamos confiança. E eu sei, assim como a Joana de Dionísio também sabia, que é difícil. A vida não é fácil. A vida é difícil. E quem sabe, só você sabe o que você passou para estar aqui hoje de noite. E quem sabe, só você sabe como foi difícil levantar da cama hoje de manhã. Quem sabe, só você sabe como as coisas estão aflitivas, angustiantes. Quem sabe, só você sabe que a sua única forma de consolo é chorar com o seu travesseiro no escuro do seu quarto sozinho à noite. Quem sabe, só você sabe, mas ninguém pode saber. Mas é dali, nesses momentos, que nós temos uma opção.
Uma opção, um convite. Nós precisamos calar o nosso pensamento, calar a nossa voz, a nossa angústia. E lá dentro do nosso coração nós vamos escutar uma voz que diz assim para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Jesus nos convidando para tomar o jugo dele, a lei dele na nossa vida. E a lei de Jesus é a lei de amor. Amando, nós vamos conseguir resolver as nossas dores. Jogando amor para dentro da nossa vida. Jogando amor para as nossas dores. Amor para a nossa angústia. Buscar a solução a partir do amor. Meus irmãos, peguemos os nossos problemas e coloquemos na mão do Mestre. O melhor sempre vem. Nunca é o que a gente quer. Geralmente não é o que a gente quer. Mas sempre, sempre, sempre é exatamente o que a gente precisa. Tenhamos resiliência para enfrentar as circunstâncias difíceis. Obrigado pela atenção de vocês. Temos uma semana abençoada. Que assim seja. Assim seja. Assim seja.